palavra do Senhor diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, o adorou, se colocando de joelhos, e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes me deixar limpo, ou na sua tradução pode estar escrito purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra, ou curado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: veja, que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que te sirva de testemunho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos agora, Pai Santo, o teu poder e a tua graça sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, a semelhança deste leproso, nos aproximar do Senhor, e que o Senhor Deus venha entrar com a providência e com a tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Pedimos, Pai, que o teu Espírito venha tomar conta de nosso ser, Pai, da nossa mente. Jesus, é que tu faças um milagre, Pai. Aquilo, Pai Santo, que cada irmão e cada irmã tem necessitado, Pai, e tem colocado diante de Ti, Senhor. Que o Senhor Deus possa atender, que o Senhor Deus possa dar graça e possa fortalecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Mateus é o evangelho que traz Jesus como um rei. Ele vai trazer Jesus desde o seu nascimento, a sua apresentação no templo e depois o ministério de João o Batista. Lá em Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o 17, terminando com o batismo de Jesus. Depois que Jesus é batizado, ele vai para o deserto 40 dias e 40 noites para jejuar e orar, a fim de ser cheio do Espírito Santo. E lá ele teve que enfrentar a figura do diabo, e ele venceu o diabo. Quando ele sai daquela tentação, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que ele saiu cheio do Espírito Santo, e ele vai fazer o seu ministério. O único lugar da Bíblia em que tu vai encontrar o Sermão do Monte por completo é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. A primeira coisa que o Senhor faz é começar a pregar, mostrando que ele era o Messias, o Deus encarnado, o Senhor em pessoa, de carne e osso. Mas não basta somente pregar. O Messias não pode só pregar. O Messias tem que intervir de maneira sobrenatural na minha e na sua vida. Porque um dos sinais que Isaías capítulo 61 diz, para mim e para você, é que ele curaria os cegos, libertaria os cativos, faria os paralíticos andarem e proclamaria com a sua boca o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Então a palavra do Senhor diz que ele começa a fazer um ministério de poder. Ele sai do monte, veja o versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Por que grandes multidões o seguiam? Por conta da sua autoridade. Afinal de contas, Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, na Virgem. Ele nasceu, cresceu, trabalhou, se alimentou, mas ele ainda assim é Deus. E aqui não há explicações naturais para mim e para você, porque a vida de Jesus do começo até o final e depois na sua ressurreição é um milagre. E é por isso que eu e você cremos nisso pela fé. É a fé que nós exercemos nele, que nós colocamos nele, que faz isso se tornar realidade. E a palavra do Senhor diz que ele desce do monte e um leproso vem até ele. A palavra leproso significa alguém que está doente da pele. Não significa alguém que tem hanseníase em si, mas alguém que tem uma doença que você não pode se aproximar. Porque naquela época, a infecção de lepra não tinha cura. E até hoje, em alguns casos, é muito difícil de curar, porque é uma doença que está incrustada, intrínseca na pele. Então, naquela época, um leproso era um marginal social, alguém que ficava à margem da sociedade. Para você ter noção, um leproso era totalmente coberto por faixas. Para quê? Para o pessoal não ter que ver ele, para não ter contato com ele. E depois disso, ele pendurava nele próprio aqueles sinetes, tipo aquele que você coloca no pescoço da vaquinha, para você escutar que ela está passando. Para quê? Para quando o povo escutasse, se apartar dele. Era um homem que era mal visto pela sociedade, porque era leproso. Era um homem que não podia ter amigos. E ele de jeito nenhum poderia se achegar à pessoa, porque era um crime, passível até de apedrejamento. Então era um homem que não tinha uma vida. Era um homem que não tinha família.
Ou podia até ter, mas não podia ter convívio social. Era um homem que não tinha amigos, que não podia ir à igreja, não podia ir na sinagoga. E estava andando como que um moribundo, alguém que está a Deus dará no mundo. Mas a palavra do Senhor diz que ele se aproximou de Jesus. Presta atenção aqui. Ele tinha uma lei para ele seguir. Ele não podia chegar perto dos outros, mas ele ousou chegar perto de Jesus. A palavra diz que ele quebrou essa lei. Por quê? Porque ele sabia que aquele que ele estava se aproximando não era qualquer pessoa, não era qualquer mortal, era Deus encarnado. Então, ele de prontidão, com a sua fé, ele se aproxima de Jesus. Então, o primeiro passo que nós temos que ter para receber um milagre, uma providência da presença do Senhor, é quebrar as regras que nós mesmos impomos. Saia do seu conformismo. Se ele fica obedecendo aquilo que impuseram nele, e aquilo que ele mesmo já tinha se imposto, ele não conseguiria se achegar ao Senhor. Ele não conseguiria receber do Senhor. Mas ele ousou quebrar a lei que o povo pôs. Se eu tomar a pedrada, não tem problema, mas pelo menos eu vou ser curado. Então ele se aproxima de Jesus Cristo, ele se aproxima do Senhor, a fim de receber alguma coisa. Mas presta atenção, ele se aproximou de qualquer jeito. Versículo 2, e aproximou-se de Jesus, adorou-o de joelhos. O que é adorar? O que é buscar? O que é se prostrar? Adorar com intensidade, a intensidade das trombetas, é clamar com voz, é clamar com súplica, primeiro no coração, depois no corpo. Quando você adora a Deus, de que jeito que você está adorando? De que jeito que você está jogando a sua fé no Senhor? Que nem uma geladeira? Alguém que está com intensidade devagar, os motores não estão funcionando direito, não deu partida direito? Ou você está como o leproso, que chegou desesperado e colocou-se de joelhos e começou a suplicar a Deus? Porque quando nós nos colocamos a adorar a Deus, o Senhor diz que nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. O que é verdade? Verdade é a palavra, é a Bíblia. Em espírito, em intensidade. Você adora a Deus com intensidade? Você deposita, quando você está louvando, intensidade no seu louvor? Não estou falando de você gritar 100 decibéis, não. Estou falando do seu coração estar no Senhor. Você derrama essa presença na presença de Deus, porque Deus está te ouvindo, porque Deus está te assistindo. Você coloca-se com adoração, com o coração quebrantado diante do Senhor. O que é um coração quebrantado? Um coração humilde, contrito, que sabe o que realmente é na presença de Deus. Temos que assemelhar esse homem e adorá-lo. E aqui, meus irmãos, a Bíblia faz questão de dizer que ele se ajoelhou. Quem aqui tem mania de orar ajoelhado? Né? Crente mais antigo. Né? Ou tem mania de crente velho, orar ajoelhado. Né? Assim, a Bíblia não traz se você precisa orar ajoelhado ou não. Não faz muita diferença. O que faz diferença é como o seu coração está. Só que a postura corporal que nós temos, ela diz muito ao respeito de como é que nós estamos pedindo. Por exemplo, quando alguém vai implorar pela vida, ele implora de pé? Não, ele implora ajoelhado. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, ele se coloca de joelhos diante de Jesus, porque ele está implorando pela sua vida. Afinal de contas, ele é um leproso. Afinal de contas, a lepra tirou dele o que ele tinha, que era a vida. Apesar dele estar vivo, era como um homem morto. Apesar de estar de pé, era como alguém que não tinha futuro, porque a gente já sabia o que ele ia ser. Então, ele se prostra de joelhos diante de Deus. E aqui que está. Não faz mal, nos seus momentos em secreto, nos seus momentos a sós com Jesus, você se derramar na presença de Deus. Pelo contrário, é garantido que Deus enviará uma lavagem espiritual para você, um poder espiritual para você, vai escutar a sua oração, vai ver você de joelhos. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele está com aquele que é humilde e contrito de coração. Então, se eu e você nos colocarmos de joelho, e a Bíblia diz que ele clamou, ele não só adorou, não só se humilhou, mas ele também falou com Deus. Então fale com Deus, dá nome ao seu pedido, dá nome à sua necessidade, dá nome àquilo que você precisa. O que é que você tem que receber do Senhor? O que é que você tem que pedir? É perdão dos pecados? Dá nome para o pecado. É providência? Dá nome para a providência. É igual aquele irmão que precisa receber alguma coisa, e ele vai orar, e ele fala, o que vier tá bom.
né? Aí Deus manda qualquer coisa para ele, aí ele reclama depois. Por quê? Porque ele não deu nome para aquilo ali. Mas o leproso disse: Senhor, se for da tua vontade, me deixe limpo. O que ele está pedindo? Senhor, por favor, misericórdia, limpa-me da lepra. O que eu vejo, meus irmãos, é uma total diferença desse leproso para aquele tal Naamã. Vocês lembram do Naamã, que mergulhou 7 vezes na água? Naamã, no hebraico, significa alguém que é agradável. Mas o homem era um homem dos mais sem educação que tinha. Por quê? Porque ele era um capitão de exército e ele achava que ele mandava em todo mundo. E aí, quando ele vai na casa de Eliseu para ser curado da lepra, Eliseu nem sequer vai lá receber ele. E ele vira e fala assim: poxa, eu pensei que o profeta ia chegar aqui, jogar um pano e falar comigo com educação, dizer que eu era o bom e tudo mais, mas ele mandou tomar banho nesse rio sujo? Não, não pode. Negócio desse. Eu vou embora. Um homem orgulhoso, que não teve a capacidade de se dobrar. Um homem que o nome dele era agradável, porque Naamã significa agradável. Mas de agradável ele não tinha nada, porque ele não queria se rebaixar. Mas o escravo chega para ele e fala: aí mestre, já andou isso tudo na carroça, por favor, vai lá tomar banho 7 vezes. E a Bíblia diz que ele vai 1, que ele vai 2, que ele vai 3, ele vai 6, ele vai 7. E na 7ª ele está limpo da sua lepra. E a palavra diz que quando ele retorna, a primeira coisa que ele fala para Eliseu é o seguinte: meu querido, só existe um Deus na terra e é o seu Deus. É o Deus que Eliseu serve. E a partir de hoje, eu, Naamã, o homem arrogante, vou servir ao Deus dos exércitos. E a palavra do Senhor diz que Naamã foi salvo. E eu e você vamos topar Naamã, um homem arrogante, no céu. Assim como esse homem leproso, que foi humilde. A diferença está que Naamã se colocou como alguém que não precisava de ajuda, sendo que ele precisava de um milagre. E o leproso, ele colocou-se como alguém que já não tinha mais nada para ganhar. E mais nada para perder. Porque afinal de contas, tudo que ele tinha foi jogado fora por conta da lepra. E ele se aproxima de Deus com adoração, com humildade e na presença. E ele diz o quê? Senhor, se tu puderes, mas só se tu puderes, me purifica. Então, se puderes, entra com a providência da minha casa. Se puderes, entra com a providência da minha família. Se puderes, cura-me da minha lepra. Senhor, se puderes, entra com a finança. Senhor, se puderes, na vida da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Se puderes, meu Deus, intervém diretamente. E eu acho interessante que Jesus ele também quebra uma regra. Presta atenção no versículo 3. Jesus, estendendo a mão, encostou no leproso. Presta atenção nisso aqui. O leproso quebrou uma regra, se aproximando do homem que estava limpo. Tinha que tomar pedrada. E a lei disse que também aquele que se aproxima de um leproso fica impuro. Certo? Quanto mais encostar no cara que está leproso, Jesus vai lá e encosta nele. E fala o quê? Eu quero, seja limpo. Você sabe que eu fico pensando nessa passagem o seguinte? Antes mesmo que Jesus tocasse nele, ele já estava limpo. Antes mesmo que Jesus encostasse as mãos nele, porque Jesus não podia quebrar a lei, ele já estava limpo da lepra. Jesus só desejou que ele fosse limpo e ele foi limpo. Jesus só abriu a boca para desejar a bênção sobre ele e ele foi abençoado. Então, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Jesus também quebrou uma regra. Para mostrar que ele veio, não é para destruir a lei, mas para cumpri-la. E levar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas falhas. E restituir a mim e a você, como filho dele, como filha dele. Então, Jesus diz, eu quero. Agora preste atenção na palavra, eu quero. Quem é que quer? Deus. Deus quer restituir a vida daquele homem. E se Deus quer restituir, homem nenhum pode tirar aquilo ali. Pessoa nenhuma pode impedir aquilo ali. Porque Deus, ele quis. Seja limpo, é uma ordem, meu irmão. Jesus não está perguntando se ele quer ser limpo. Jesus não está falando, amanhã você vai ser limpo. Não, é para já, é agora que eu vou entrar com a intervenção. É nesse momento que eu vou deixar você curado. É nesse momento que eu vou deixar você limpo desse pecado seu, dessa lepra sua. Lembrando que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a lepra é um símbolo da morte e do pecado. Aos olhos da humanidade, aquele homem estava morto. Era um símbolo de alguém que estava fadado ao fracasso. E Jesus diz para ele, não, eu quero, seja limpo, seja restaurado, seja trago de volta. E a Bíblia diz assim, e no mesmo instante,
ele ficou purificado da lepra. A palavra no mesmo instante é imediatamente, após aquele homem adorar, ajoelhar e clamar. Jesus, que estava de frente a ele, disse: eu quero que você seja limpo. E ele foi imediatamente curado. E aqui eu tenho que dizer para alguns irmãos: pode ser que a sua oração seja respondida de hoje para amanhã? Pode. Pode ser respondida imediatamente como a desse homem foi? Pode. E pode ser que a sua oração demore um pouco para ser respondida? Também pode. Você talvez vai ter que perseverar mais um pouco na oração. Vai ter que gritar mais alto para o Senhor. Vai ter que orar mais alto para Deus. E quando eu falo mais alto, é insistir mais naquilo que você precisa. É dobrar-se mais até que Deus coloque em letras bem grandes: não, ou se não sim. Não ou sim para você. Até que Deus responda. Orar e buscar e proclamar e clamar até que Deus te responda. Isso para mim e para você é algo que nós precisamos tomar como uma promessa. Porque a Bíblia diz no capítulo anterior que aquele que bater, a porta abre, que aquele que buscar, encontra, e aquele que procurar, vai achar. Porque, afinal de contas, se eu e você, que somos pessoas que não temos uma índole, um caráter muito bom, muitas das vezes, sabemos dar o que é bom aos nossos filhos, quanto mais o Pai nosso que está no céu, que é perfeito, e que sabe tudo que eu e você precisa. Então, se eu e você clamar e buscar a presença do Senhor, eu e você seremos restaurados. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: aonde é que você precisa de restauração? Está tudo às mil maravilhas? Quem está tudo às mil maravilhas, levante a mão. Ah, amém. Pensei que alguém ia levantar a mão. Não, não está tudo às mil maravilhas. Porque a Bíblia diz uma promessa muito importante para mim e para você, que no mundo teremos aflições. João 16:33, é uma promessa. Jesus está te prometendo que você vai ter aflição. Jesus disse: olha, aproveita a aflição, porque você vai ter aflição. Mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo também, porque eu já venci o mundo. Em outras palavras, se eu venci, vós também vencereis. Então, eu e você precisamos apossarmos da oração, buscar a presença dEle, se dobrar diante dEle, colocar-se com humildade. E Jesus, no versículo 4, disse assim: veja, não digais isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Presta atenção aqui. Não digais isto a ninguém. Crente, cristão, recebeu uma bênção, não digais a ninguém. Segura a tua bênção. Segura aquilo que você recebeu. Segura aquilo que Deus te entregou com esforço, primeiro seu, de oração, depois com a resposta dele. Porque afinal de contas, o milagre ele vem. Mas se você não tomar cuidado, ele vai. Quem lembra da passagem do rei Ezequias, no qual ele fica muito rico, ele tem muito ouro, muitos escudos, muita glória. E um dia chega um pessoal na casa dele, no reino dele, chamado de babilônicos. E ele faz questão de mostrar tudo o que ele tinha. Toda a glória, todo o poder. E a palavra do Senhor disse que aquele povo foi embora. E o profeta Isaías chegou na casa dele para repreendê-lo. E disse assim: o que esse povo veio fazer na tua casa? Ele disse: bom, veio ver minha riqueza. Eu fui lá e mostrei tudo. Afinal de contas, eu sou muito rico. Sabe o que Deus diz para ele? Diz assim: esse mesmo povo que foi embora será o povo que catará as suas coisas no dia em que Israel for invadido. Para que tu saibas que o Senhor é o teu Deus. Cristão, recebeu algo de Deus? Não diga a ninguém. Primeiro, testemunha e agradece ao Senhor. Primeiro, louva a quem te entregou. Irmão, mas veio através da intervenção do ser humano. Mas foi Deus que usou o ser humano para te abençoar. Foi Deus quem usou a vida das pessoas para poder te abençoar, para poder te livrar, para poder te dar graça. Agradeça ao Senhor. Mostra teu corpo ao sacerdote. Agradece a Jesus. Faz um momento de agradecimento. Vocês lembram daqueles 9 leprosos? Tinha 10. Os 9 era judeu e tinha um que era samaritano, o mais ruim de todo mundo, o que não prestava, o que não valia nada, que ninguém estava nem aí para ele. Dos 10, os 10 foram curados, mas no meio do caminho só um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que Jesus ficou surpreso e disse assim:
onde é que estão os outros 9? A pergunta de Jesus tem muito para nós. Diz muito para mim e para você. Aonde é que estão os outros que receberam? Aí o leproso vai ter falado, eu não sei. Foram embora. Mas eu estou aqui na presença do Senhor. Mas eu estou aqui em agradecimento ao Senhor. Em honra ao meu Deus. Porque o Senhor me livrou da lepra. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus te der algo, quando Deus te apresentar algo, não vanglorie-se daquilo que Deus te deu. Antes, tenha um coração grato. Tenha um coração que está revestido de gratidão e de amor por Deus. Não se amostre como Ezequias se mostrou. Não se rebelie como Ezequias rebeliou. Continue na presença. Se Deus te restaurar a sua casa, restaurar a sua família, suas finanças, o seu coração, a sua vida emocional, não se aparta do Senhor, da tua lei. Não se aparta daquele que te deu nova vida. Porque afinal de contas, Ele quer que você esteja na presença dEle para muito mais coisas. Porque muitas das vezes nós não temos esse entendimento, mas Deus não quer você apenas por um momento. Deus não quer você apenas para você clamar a Ele e você ser curado e restituído. Deus te quer para a eternidade. Deus te quer para todo sempre. Se não fosse assim, Ele não te daria o Espírito Santo e te ressuscitaria no último dia, como foi feito na aula de hoje cedo. Deus quer você para ter relacionamento com Ele para sempre. Para você estar na presença dEle sempre. Para todo sempre, louvando, engrandecendo e exaltando o nome dEle. Então eu e você precisamos agradecer ao Senhor e fazer a oferta para que sirva de testemunho. Depois que você tiver agradecido, depois que você tiver recebido e tiver firme na rocha que é o Senhor, abra a tua boca como testemunho. Tem diferença. Presta atenção. Ele sai esparolado mostrando que recebeu. E Deus puxa a orelha dele. O outro não. O outro ele simplesmente se coloca na presença de Deus, agradece, engrandece o nome do Senhor para depois servir de testemunho. A tua vida serve de testemunho. Aquilo que Deus dá serve de testemunho. O renascimento que Deus faz na sua vida serve de testemunho. A graça que Deus te entregou serve de testemunho. De onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou serve de testemunho. O que Deus fez na sua casa, da onde Ele te tirou, serve de testemunho. A bênção que chegou na sua vida serve de testemunho. Mas não na hora. Espera passar um pouco, agradece ao Senhor, cumpre os teus votos e depois tu anuncia o que Deus fez. Porque através da tua vida, através da tua lepra curada, outras pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho. Amém?